Alô, comunidade das redes sociais! Chegamos à Igreja do Rosário, em São Tomé das Letras. Passamos pela matriz, a Igreja Matriz de São Tomé das Letras, onde eu contei a lenda, ou seja, o fato das pessoas terem achado uma estátua de São Tomé em uma gruta em meio a hieroglifos, por isso São Tomé das Letras. Mas essa igreja, como sempre nas cidades tradicionais, era a igreja mais de influência da elite. Porém, essa igreja aqui, Igreja do Rosário, foi uma igreja construída pelos escravos para cultuar os seus deuses de origem africana. E eles construíram essa igreja, só que só na segunda metade do século XIX, ou melhor, do século XX, essa igreja veio a se tornar uma igreja católica, porque até então ela tinha essa marca da escravidão e não deixou de ter. As marcas da escravidão estão nela porque lá está, muito mais iluminada, muito mais suntuosa, a igreja que era da elite. E aqui, de maneira muito mais simples, está a Igreja do Rosário, mas que apesar de ser simples, ela ganha um revestimento histórico tão grande que, na minha modestíssima, ela tem muito mais valor histórico do que a outra, porque ela é símbolo daquilo que nós, afrodescendentes, nós negros, prezamos muito, que é a resistência. Então vamos lá, vou aproximar vocês um pouco mais dessa igreja. Ela é ornamentada também com aquelas pedras, né, com pedras de São Tomé. Até que eu tô achando ela bem iluminada, achei que ela estaria mais escurecida, assim, não, mas tem luzes a iluminando, evidentemente que a outra é muito mais iluminada, muito mais centralizada, muito mais povoada. Essa aqui, ela é um pouco mais afastada do centro, mas eu quero me aproximar dela para mostrar para vocês o material, a simplicidade do material dessa igreja. Toda feita e toda ornamentada em pedras de São Tomé. Olha só. Muito curiosa, né? Muito curiosa essa igreja. Olha só que coisa interessante. Essa é a lateral. Essa é a lateral da igreja. Agora vamos ao outro lado. E eu vou chegar pertinho para vocês terem uma noção do material, da simplicidade do material utilizado nela. E Nossa Senhora do Rosário, ela era a santa dos escravos, né? Assim como os povos negros tinham Nossa Senhora do Rosário como uma das santas da sua preferência, havia também santos como São Jorge, Santa Bárbara, santos que faziam parte do dia a dia dos escravos, porque a coisa era tão séria que até do ponto de vista religioso havia separação. No Rio de Janeiro, por exemplo, quando o imperador chegou e a igreja, uma igreja que fica ali, uma igreja central que fica no final, ou seja, ali, eu esqueci o nome do local, mas tem uma igreja na Avenida Getúlio Vargas, que é a Igreja da Candelária, lembrei, e era a igreja da elite. Quando o imperador chega e ele percebe a presença da negritude ali, aquilo fez um certo mal, aquilo gerou um certo mal-estar. Então foram construídas igrejas periféricas para que os negros viessem a participar. E essa igreja aqui, de uma certa forma, era
uma igreja periférica para os negros frequentarem. Mas que historicamente esses materiais, esses documentos, essas histórias, por mais que elas sejam um símbolo de uma periferia social da antiguidade, hoje essa periferia ganha contornos do revisionismo histórico. Nós queremos recontar essa história. Olha aí o material. Material da igreja, todo em pedras, né, de São Tomé. E aqui a gente vê muitas construções com essas características da pedra de São Tomé. E o revisionismo histórico, revisionismo histórico sério, né? Não esse revisionismo histórico caduco, de bolsominion maluco, mas esse revisionismo histórico que procura contar a história da escravidão, do negro a partir das suas perspectivas também. E uma das perspectivas do negro é que ele queria se incluir. E ele procurava se incluir também, fundando igrejas com os seus santos, com os seus santos de devoção. Então era a religião, era a religiosidade como forma de resistência. A religiosidade era usada para excluir. Em algumas igrejas tinha o lugar do rei. As pessoas mais nobres que iam morrendo eram sepultadas mais próximas ao altar, ou seja, pelo dinheiro elas estariam mais próximas de Deus. Mas esse tempo passou. Mas será que passou mesmo? Será que passou mesmo? Parece que certas coisas que a gente achava que tinha superado, aparentemente essas coisas têm voltado, né? E a própria religião, a própria religiosidade do nosso conservadorismo episódico tem usado a própria religião para discriminar, para afastar. É isso que está acontecendo. Então essa igreja, como símbolo da resistência, me leva a fazer novas perguntas a respeito da igualdade, da inclusão social. Lá na praça que nós passamos, na praça de São Tomé, está a igreja de São Tomé, muito mais suntuosa, muito mais centralizada. E aqui, na simplicidade dessa localidade mais periférica, está a igreja do Rosário. É isso aí, essas coisas ficam para nossa reflexão. Refletimos e refletimos. Não podemos nos cansar de refletir, porque a reflexão também é resistência. Ok, galera? Vocês são do coração.